a reação do Sim, Augusto Pelé. eu quero reagir em dois momentos. Primeiro, eu quero recuperar o raciocínio que eu quase que abandonei depois da intervenção do Augusto Pelé. Ele dizia que, pelo fato de ele ser do movimento democrático de Moçambique, é simpático com o Partido Democrata americano. Esta coisa de semântica, Partido Democrático e tudo mais, quer dizer, leva as pessoas a pensarem que os republicanos são os melhores aliados que os moçambicanos podem ter. Não é. São os melhores aliados que os africanos podem ter. Não são. É preciso lembrar, mais uma vez, que a política internacional norte-americana, quando são os democratas no poder nos Estados Unidos da América, é uma política muito agressiva de policiamento do mundo. Isto não é aceitável. Não devemos. O mundo fica cada vez mais polarizado quando os democratas estão no poder nos Estados Unidos. Temos que lembrar que foi com Ronald Reagan, a crise de mísseis foi com John F. Kennedy, entre os Estados Unidos em 62. Depois tivemos esta crise a ser resolvida por Ronald Reagan, quando assinou o acordo de não proliferação de armas nucleares com a União Soviética. Quer dizer, os republicanos, quando aparecem no poder, eles querem se ocupar por assuntos domésticos, especificamente americanos, e esta coisa de política internacional, eles participam, mas na verdade não são os grandes promotores do policiamento do mundo. Foi um incidente... Eles garantem uma certa independência. Eles garantem uma certa independência dos países. Os países passam a fazer política doméstica à maneira deles. O que aconteceu com Bush em relação aos regimes dos republicanos é um caso que não é muito comum nos governos dos democratas. Portanto, não é bem assim que, por se tratar de um partido democrata, é o melhor aliado que a África ou Moçambique pode pensar que tem. Portanto, se eles pensam no MDM, que tem o melhor aliado nos democratas dos Estados Unidos da América, eu acho que eles precisam de pensar e rever essa sua posição. Mas, ok, são livres de escolher os amigos como quiserem, né? Mas eu acho que os republicanos são melhores do ponto de vista de gestão de política internacional americana do que os democratas. Eles são promotores do policiamento do mundo e ninguém gosta disso. Agora, em relação a esta questão que que está a insistir muito nela, de regime change, alternância no poder, etc, etc, e analfabetismo em Moçambique, nós temos que analisar esta questão tendo como perspectiva a nossa história. Onde Moçambique estava, do ponto de vista da alfabetização da população moçambicana na altura da independência, e depois tivemos a guerra dos 16 anos, que parou quase todo o processo de alfabetização, e onde estamos agora. Eu penso que nós estamos a caminhar bem. Agora são menos de 50% de moçambicanos que são analfabetos. Significa que há um trabalho que foi feito com algumas interrupções ao longo destes 40 anos. Os 16 anos de guerra anularam os 40 anos de independência. Os 16 anos de guerra pararam... Só podemos fazer 40 menos 16. Podemos fazer isso. E agora, aí se fizermos isso, vai compreender que não seria possível nós eliminarmos o analfabetismo em Moçambique nesses anos que ficam. Não seria possível. A alfabetização, agora, por exemplo, temos um movimento muito grande de alfabetização. Temos visto nas rádios e televisões senhores adultos a ficarem satisfeitos com o processo. Está a ocorrer uma campanha de alfabetização no país neste momento, a ocorrer campanhas que estão a ter bom sucesso. As pessoas, pelo menos, conseguem perceber esta coisa de processos políticos e tudo mais. Portanto, nós temos que dar tempo ao tempo. Os moçambicanos, se eu quiser comparar moçambicanos do ponto de vista de liberdade de expressão, do ponto de vista de compreender a dinâmica política, por exemplo, a forma como Moçambique cresceu é apenas 20 anos de democracia relativamente a outros países na região, nós estamos no topo do ponto de vista de qualidade de educação que estamos a dar ao nosso cidadão para compreender a sociedade e saber tomar decisões. Nós temos que continuar a lutar para que as taxas de analfabetismo possam baixar drasticamente. O preferencial mesmo era termos a taxa de analfabetismo zero neste país. Aí sim, vamos começar a ver que Moçambique está melhor. Então, há um trabalho que está sendo feito, que é importante que a gente reconheça que está sendo feito. Porque também não podemos pensar que as pessoas, esta democracia só tem 20 anos, compreendem o que é democracia. Há pessoas que até agora ainda nem, mesmo instruídos, até porque os maiores analfabetos políticos neste país são indivíduos que foram às universidades, não é? Porque são esses que dizem assim, eu não quero, essa coisa de política não é nada a ver comigo. Quando olham para o Kumbani aqui a comentar assuntos políticos, sendo um físico, dizem, o que é que um físico está a fazer na política? Porque eles acham que a política tem que ser só um assunto reservado aos políticos. Só que nós todos, nesta sociedade,
Nós todos, para vivermos, somos políticos. Por isso é que a política é um espaço aberto de participação de todas as pessoas. Para tu teres namorada, ô Filipe Muyanga, precisas de ser político, porque senão ela vai preferir outro no lugar de ti. Portanto, a política começa em casa. Nós temos que aprender a política em casa. O que está a acontecer na nossa sociedade é que nós estamos a orientar os pais. Para mim, pelo menos aqui nessa sociedade, falta uma escola de pais, porque a alfabetização política tem que começar em casa. Depois passa para o parque de recreio. As crianças têm que ter orientação mesmo quando estão a brincar, na minha opinião, na fase em que nós nos encontramos. Depois tem a escolinha, depois tem a escola. É preciso. Eu não sei, por exemplo, e não consigo perceber, porque que quando o presidente Joaquim Chissano, por exemplo, era presidente, aceitou que se eliminasse a disciplina de educação política nas escolas. Porque isso descontinuou o processo de formação cívica do cidadão. E não substituímos isso com nada. Metemos lá uma coisa chamada educação moral e cívica. As pessoas não sabem o que é o Estado, as pessoas não sabem o que é política, não sabem distinguir entre instituições do Estado, instituições cívicas, instituições políticas e instituições cívicas, não sabem fazer essa separação, não conhecem o trabalho da polícia, não conhecem qual é o trabalho da Procuradoria da República, do Ministério Público, não sabem qual é o trabalho dos tribunais, não sabem onde é que há fronteiras ali. Esta coisa de separação de poderes, ninguém está a ensinar isso às nossas crianças, mas as nossas crianças, para poderem participar na política devidamente, os nossos currículos escolares tinham que incluir essas matérias para que as pessoas cresçam a saber quais são os seus direitos, quais são os seus deveres, etc, etc. Portanto, então está a concordar estou a concordar que o objetivo do Agora, nosso Estado, isso não está a ser feito... É oferecer uma educação de péssima qualidade para que não as pessoas não consigam perceber o que está a acontecer. Estás a colocar a pergunta de maneira tendenciosa. Essa pergunta estás a colocar de maneira tendenciosa. Não é porque alguém deliberadamente neste país diz o seguinte: essas pessoas não devem ter essa educação. No processo de construção deste Estado, nós vamos vendo o que está bem e o que não está bem. Por exemplo, agora estamos a compreender que fizemos mal por tirar certas disciplinas do currículo escolar. Há de haver uma revisão curricular no Sistema Nacional de Educação daqui a pouco. Essas disciplinas, porque a necessidade está a mostrar que nós temos que ter essas disciplinas. As passagens automáticas já são uma história agora. Portanto, as coisas nós vamos fazendo e estão a ser feitas, sabe? E até é muito bom, porque nós estamos a aprender dos nossos próprios erros e aprendemos dos erros dos outros. Isso é que faz um homem inteligente. Muito obrigado, muito obrigado. Queria reagir já ao muito tempo. O nosso amigo eu queria juntar as considerações dos meus colegas e dizer que nós, as políticas do governo do dia falharam quanto à educação. São políticas que falharam, porque eu queria dar um exemplo de Botsuana, um país que já visitei. Botsuana tinha uma situação em que todos que se formavam tinham que sair trabalhar É uma comparação inadequada, porque Botsuana não teve guerra, Botsuana não teve luta de libertação nacional. Deixa eu terminar, professor. Eu quero dar uma motivação. Vamos comparar laranjas com laranjas, não laranjas com maçãs. Como Botsuana conseguiu motivar o seu povo? Por exemplo, quando eles se formavam, eles iam trabalhar na Namíbia, na África do Sul. Então, o que o governo Botsuana fez? Todos que se formavam, eles patrocinavam. Você é um agrônomo, davam uma terra, uma extensão de terra, e davam condições para que eles produzissem e vendessem para o Estado. E veja que hoje Botsuana não tem dívida externa. É um dos países independentemente forte financeiramente. Mas qual é a política de Moçambique? Qual é a população de Botsuana? Mas desculpa só. A população de Botsuana é 1,4 milhões de habitantes. Deixa eu terminar uma São menos de 2 milhões de habitantes. Termina. Professor, não dá para... Deixa os companheiros terminar depois. Não é correto compararmos laranjas com maçãs. O sabor de laranja... Qual seria a laranja? Laranja... Seria o Botsuana. O sabor de laranja tem que ser comparado com o sabor de outra laranja. O sabor de maçã tem que ser comparado com o sabor de outra maçã. Portanto, a história de Botsuana não é igual à história de Moçambique. Mas Botsuana tem uma população que é inferior à população da cidade de Maputo e Matola juntas, neste momento que estamos a falar agora. Então, não se pode fazer uma comparação dessas. E depois, quer dizer, a economia de Botsuana não tem os mesmos alicerces que a economia moçambicana. Botsuana não teve guerra. Eu queria terminar o meu raciocínio. É assim, eu quando falo de Botsuana, eu estou a levantar algo que um governo pode fazer para motivar que as pessoas se lançassem ao estudo, não é? Nós estamos a falar de políticas de educação. Aqui na Matola,
Estou a falar da Matola, 15 a 20 quilômetros da cidade capital. As crianças ainda estudam debaixo das árvores. Estamos a dizer que o nosso governo contraiu dívidas ocultas para comprar armamento, para comprar armas de guerra, para matar o seu próprio povo, mas não conseguiu ter políticas para a educação. No orçamento do Estado, vamos olhar para o orçamento do Estado, que é aprovado pela bancada maioritária. O maior bolo vai para o Ministério do Interior e para o Ministério da Defesa. Não estamos a ver, estamos a dizer, Samora dizia que a educação é a chave do sucesso. A educação é a chave do sucesso. Mas estamos a ter um governo que investe mais na defesa, investe mais no Ministério do Interior, na compra de armamento. Se formos a olhar o que se fez com esse dinheiro das dívidas ocultas que hoje estamos a pagar com alto custo de vida, o maior investimento foi para a área militar. Estamos aí com crianças debaixo das árvores a estudar. Imagina no inverno como é que essas crianças vão à escola, como é que enfrentam as aulas. Estamos a dizer que a maioria das escolas primárias, a primeira classe e a segunda, vão nos primeiros horários. Como é que essa criança vai ter uma motivação a sentar no chão, a sentar embaixo de uma árvore? Quem é esse professor que vai ter uma moral de educar o seu aluno embaixo de uma árvore? É triste. Muito obrigado. Só mesmo. Sim, para concluirmos este tema, para passarmos para um outro tema. Já levantamos, acredito que desde o primeiro minuto até então, quando discutíamos a questão da educação, levantamos diversos problemas. Agora vamos para as soluções. Que tal se reinventássemos a geração 8 de março? O grande projeto de Samora. E todos nós estamos cientes do que isso, acredito até o professor Kumbana, foi resultado neste caso da geração 8 de março. Samora levou estudantes a Cuba. Foram formados em medicinas. E era uma das áreas prioritárias no contexto pós-independência. Samora levou alguns moçambicanos à União Soviética, que formaram-se nos ramos da engenharia, sobretudo na química nuclear, que era também, acredito eu, uma das nossas preocupações cá. Samora levou um bom número de moçambicanos para estudarem fora. E hoje, como é que nós poderíamos reinventar a geração 8 de março? Optando nesta política de levar moçambicanos para estudarem fora. E quando digo levar moçambicanos para estudar fora, não é para fazer qualquer curso. Hoje em dia, tu vais ver muitas bolsas que andam por aí. Um estudante me é levado para fora para fazer educação física. O Estado custear um estudante para fazer educação física fora. O Estado custear um estudante para fazer outros cursos, não sei, sociologia, antropologia fora. Geografia. Será que essas áreas são prioritárias? Por que é que não levamos? Nós sabemos que... São assuntos que estamos a levantar. Mas, nós já levantamos. O que eu estou a dizer aqui é que reinvenção da geração... O que terá falhado? O que terá falhado?